Depois de 2 dias de obstrução por parlamentares da oposição, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, retomou a cadeira para abrir os trabalhos da casa. Ele chegou a ameaçar suspender por até 6 meses o mandato de deputados que insistissem em impedir o andamento da sessão. Ela contou com o fechamento do acesso ao plenário e uso da polícia legislativa. Apesar disso, bolsonaristas resistiram. Hugo Motta demorou quase 7 minutos para conseguir sentar na cadeira. Vamos acompanhar. Olha, a sessão que estava prevista para começar às 8h30, às 10 horas e 14 minutos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele sobe ali, portanto, a área da mesa diretora, acompanhado e cheio. A área estava lotada, Pedro Venceslau, de parlamentares. Logo na escada, a escadinha que existe ali para conduzir até a cadeira da mesa diretora, Hugo Motta enfrentou ali uma dificuldade muito grande e um constrangimento também, Pedro Venceslau, diante de tanto deputado ali perto da mesa diretora. Vamos observar os personagens que estavam ali. No centro está o Marcel Van Hatten. Reparem que vários parlamentares cercam o Marcel Van Hatten, enquanto o Hugo Motta, olha que situação, tenta se aproximar e não consegue. Depois ele ameaça deixar ali o local. E nesse momento, pelo que eu apurei, o Marcel Van Hatten estavam tentando convencer o Marcel Van Hatten de que já tinha sido feito um acordo para que os parlamentares deixassem a mesa diretora. Voltando aí agora, nesse momento, então... Aí sim, ele chega. Aí o Hugo Motta chega e consegue sentar, né? Agora, minutos antes disso, houve ali uma força-tarefa para convencer o líder do Partido Novo de que havia sido costurado um acordo e esse acordo incluiria colocar em pauta o fim do foro privilegiado na semana que vem e, na seguinte, o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Então, segundo Marcel Van Hatten, ele não levantou da cadeira porque ele não tinha ainda, nem ele, nem o deputado Pollon, que estava ao lado dele, porque ele não havia sido informado desse acordo. E o combinado era que ele só deixaria a mesa diretora depois do acordo costurado. O Hugo Motta fez questão de se dirigir até a mesa para sentar nessa cadeira de presidente, para retomar, então, a sessão, para dar uma demonstração de que ele não perdeu o controle sobre a Câmara dos Deputados. Foi um momento muito tenso. Ele correu um risco político muito grande, porque se naquele momento que ele ameaçou ir embora, que ele chegou a dar meia volta para voltar para o seu gabinete, quando o Marcel Van Hatten se recusava a se levantar e outros parlamentares de oposição fizeram uma espécie de muro para impedir a chegada do Hugo Motta, as consequências poderiam ser as piores para esses parlamentares. Por quê? Porque, pelo que eu apurei entre pessoas próximas ao presidente da casa, o que estava deixando os parlamentares apreensivos foi uma ameaça que foi divulgada por meio de uma nota da mesa diretora de que quem continuasse obstruindo fisicamente a mesa poderia ter o mandato suspenso em 6 meses. No entorno de Hugo Motta, foi isso que levou os parlamentares a deixar o local. Naquele momento, porém, se espalhou entre os parlamentares uma versão de que um acordo teria sido costurado. Tanto é que assim que o Hugo Motta senta na cadeira, os parlamentares de oposição, ali liderados pelo deputado Zucco, líder da oposição, começaram a comemorar com o braço em punho, com as mãos levantadas, como se aquilo fosse uma vitória da oposição. Mas aí o discurso feito pelo presidente da casa foi um balde de água fria. Ele criticou a obstrução física, deixou claro que não compactuaria com projetos pessoais que queriam passar à frente de projetos da Câmara dos Deputados. Mais ou menos não foi exatamente com essas palavras. E aí os parlamentares, então, depois acabaram... o Hugo Motta fez um discurso, isso já para mais de 10 da noite, terminado o discurso. Não houve nenhuma votação? Não houve nenhuma votação, porque foi um gesto mais simbólico, né, Leandro? Era importante para ele. O Davi Alcolumbre optou por outra estratégia, né? Ele fez uma mensagem dura, criticando a ocupação da mesa diretora do Senado, mas optou por uma votação remota no dia seguinte. O Hugo Motta tem um perfil diferente do Davi Alcolumbre. Ele não é muito de usar palavras duras, ele não é muito de se comunicar por meio de mensagens nas redes sociais, nem de fazer discursos mais contundentes. Ele é um parlamentar mais soft power, que segundo me disse uma fonte que é ligada ao deputado. E ele tentou aplicar esse soft power. Agora, Pedro Venceslau, eu já cobri a Câmara dos Deputados por muitos anos e nunca vi uma cena dessa.
de um presidente da mesa ser proibido de sentar à mesa para poder iniciar uma sessão plenária. Foi uma cena surpreendente e, para o próprio Hugo Mota, muito constrangedora. Existem precedentes, e a Débora Bergamasco lembrou isso muito bem hoje no 360, de situações onde deputados de oposição, na época a oposição era a esquerda, na gestão de Michel Temer, ocuparam a mesa diretora. Inclusive, Luiz Erundina teve uma vez que sentou na cadeira do presidente da casa, na época, Eduardo Cunha. Mas foi um momento apenas, né? Foi uma ocupação simbólica. Ninguém ficou ali acampado, acorrentado, impedindo o presidente da casa de sentar. Durante o período da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, também houve um protesto da oposição na época, com faixas e cartazes, que eles ocuparam ali a mesa diretora, estenderam uma faixa escrito Lula livre, mas depois desceram e foram para as suas respectivas cadeiras e depois voltaram para os seus gabinetes. De fato, Leandro, não há um precedente de uma ocupação que tenha virado à noite, com parlamentares acorrentados, fazendo uma escala de turno. Eu apurei também que houve uma reunião que antecedeu essa ocupação física da mesa diretora, na qual eles fizeram uma escala dividindo qual deputado ficaria em qual momento, qual ficaria de madrugada, qual chegaria de manhã, quem ficaria à noite adentro. E aí fizeram aquela encenação ali se acorrentando e também colocaram fitas ali na boca. E aí, de fato, criou uma situação de questionamento da autoridade do presidente da casa, que era o Hugo Mota. Era preciso que ele desse uma resposta. E aí foi uma tarde absolutamente tensa, uma noite absolutamente tensa. E no dia de hoje aconteceu uma bateção de cabeça, né, na oposição, que a gente vai contar um pouco mais para frente.